Salve, salve, guerreiros! Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais esta vez, mais esta noite agora, mas eu não sei que horário que você vai ver este vídeo, talvez agora, talvez não. Enfim, é um prazer estar com vocês aqui no Papo Camarada, que estamos aqui todas as semanas para trazer temas importantes para a nossa discussão, para o nosso crescimento intelectual, para a gente debater, para a gente conversar, enfim. Bom, Campo Grande já começa a apresentar, não só Campo Grande, como todo o estado de Mato Grosso do Sul, já começa a apresentar índices menores, né, de infecção com o vírus do Covid, mas Campo Grande ainda está dentro das 20 capitais com maior incidência de mortes, né? Então, gente, ainda exige cuidado, tá? O coronavírus não acabou, tá? Ele não foi embora, ele continua por aí e a gente precisa se cuidar. Bom, hoje nós vamos conversar com a minha amiga psicóloga, mestre em psicologia, psicoterapeuta, Priscila Espíndola. Oi, Pri! Seja Oiê, bem-vinda ao Papo Camarada. boa É um prazer noite, enorme. Boa noite. É um prazer enorme ter você aqui comigo nessa noite para a gente poder conversar, tá, sobre esse assunto que realmente é tenso, é pesado, mas é necessário, né? Porque os índices mostram aí que a gente precisa conversar sobre isso. Pois Deixa é, a eu acho palavra a que você. já estamos fazendo uma coisa muito importante para lidar com a depressão e com o suicídio, que é tirar o assunto debaixo do tapete, né? Obrigada Pois pelo é. convite, Eric. Você que é essa pessoa assim maravilhosa, conversar com você não precisa nem de convite, né? É sempre muito gostoso estar com você. Então, nesses momentos de pandemia, como você falou, com índices tão altos, a gente tem se mantido aí nas telas, né? Mas é sempre uma Né? alegria. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, que bom. Obrigado você, viu? Bom, estava falando para o pessoal, né, sobre a questão do Covid. E a gente sabe que toda essa situação acaba gerando em nós um pouco de angústia, de ansiedade, até Uhum, depressão, né? E uhum. eu queria que você, para a gente começar a nossa conversa, acho que assim, o suicídio, que a gente tá, por que desse tema primeiro, né? Por que que resolvemos falar de suicídio? Porque o mês de setembro é o Setembro Amarelo, que é o mês que a gente acaba trazendo esse assunto para a pauta, para discutir a importância, porque é uma campanha mundial de combate ao suicídio. Então, a gente não podia Uhum. ficar de fora dessa campanha. Ainda mais o Brasil, né, que tem altos índices de suicídio, especialmente Mato Grosso do Sul, que é o terceiro do Brasil, com o maior índice de suicídios no Brasil. Então, assim, a gente percebe que é um assunto importantíssimo, devido à importância, né, e o quanto isso ocorre nas nossas, entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, entre conhecidos. Então a gente precisa saber o que se trata, como que é, como funciona, como a gente pode ajudar, como a gente pode não atrapalhar, né? Porque acho que isso é importante também. E eu queria que você começasse explicando para a gente, enquanto psicóloga, conhecendo, né, a área do pensamento humano, da psique e tal, o que seria depressão, exatamente? Tá. A gente primeiro, você começou falando aí, por exemplo, da depressão que tem surgido por decorrência da pandemia, né? Quando a gente vai Aham. pensar em depressão, a gente pensa em três fatores principais que são desencadeantes, né? Que geram a depressão. A gente tem os fatores biológicos, que são fatores hereditários, questão hormonal, é, toda uma questão de corpo. Então, assim, o corpo pode passar por uma alteração qualquer, como menopausa ou gestação, uma cirurgia bariátrica, e o corpo entra num estado de baixa produção dos hormônios da felicidade, que a gente chama, principalmente dopamina Uhum. e endorfina. É, Tem os aspectos psicológicos, que são aspectos do indivíduo, da sua história de vida, como ele se relaciona com os acontecimentos da sua existência, e tem os aspectos sociais. Então, Uhum. alguns períodos históricos são marcados por uma ou outra
condição, por uma ou outra desordem psicológica. Porque a própria situação é desencadeante social de angústia e entristecimento. Então, se a gente pensar, por exemplo, na questão do desemprego, o desemprego é uma questão que normalmente leva o sujeito a algumas questões que, independente da história de vida dele e do biológico dele, são situações que colocam esse indivíduo numa situação de angústia e encolhimento. Então, a gente pensa em 2 tipos de depressão por conta dessas 3 variáveis. Tem as depressões que são situacionais, então uma depressão ligada a um luto de uma pessoa querida, a depressão por conta de um acontecimento igual que a gente está vivendo a pandemia, a depressão por um divórcio ou por um casamento, por uma mudança abrupta nas condições de vida, que são estados deprimidos. Então a pessoa passa um tempo, em geral 6 meses, 1 ano, que ela está num estado deprimido. A partir disso, com o efeito se ramificando e ficando por mais tempo, a gente chama de depressão. A depressão pode ser leve, moderada, pode ser uma depressão hardcore, e isso vai depender da quantidade de sintomas que a pessoa apresenta, o tempo que ela apresenta esses sintomas e a intensidade desses sintomas. Então, a gente vai dizer que uma pessoa tem depressão quando a gente não encontra necessariamente um fator desencadeante, mas ela está ao longo de um tempo maior nesse estado deprimido. Então, ela está num estado de apatia, com alteração brusca de peso, ou ela está com alterações na rotina de sono, com alterações de prazer. Então, atividades que antes eram muito prazerosas passam a não fazer mais sentido. É um esvaziamento dessa vontade de viver. Então, por isso que depressão e suicídio geralmente aparecem ligados, porque a depressão é um esvaziamento no sentido de viver. Entendi. Então, na verdade, você me falou tem o estado de depressão e tem a depressão propriamente dita. E isso está relacionado, então, à questão do tempo e à quantidade de sintomas? Como eu não entendi muito bem. Do tempo e se tem um desencadeante marcado. Porque a pessoa que está com depressão não necessariamente passou por uma situação difícil e ficou deprimida a partir disso. Ela está deprimida e é a pessoa que fala assim, né? Então são as frases que a gente escuta muito. Eu tenho tudo para ser feliz e não sou. Eu não sei por que eu sinto isso. Eu não sei de onde vem essa tristeza. Parece até coisa de outra vida. Então a pessoa não consegue encontrar um evento marcante que a partir daquele dia ela passou a se sentir deprimida. É um estado que já está diluído na vida dessa pessoa. Entendi. Tem gente que fala assim, mas a pessoa tem a personalidade depressiva. Existe isso de personalidade depressiva? Olha, às vezes a pessoa, ela foi deprimida há tanto tempo que ela está nesse estado que ela nem se conhece de outra forma. Então é muito comum eu estar atendendo um cliente e aí lá numa altura da terapia, às vezes até com auxílio medicamentoso, a pessoa começa a apresentar melhoras. E aí ela pega e fala assim, eu tô achando estranho porque, sei lá, a comida é gostosa, né? Eu comecei a comer um bife, e aí eu mandei o bife, nossa, o bife é bom, né? Então, assim, ela nunca tinha parado para ter consciência do gosto da carne que ela comia. Então, ela começa a ter, de novo, os sentidos vão se destrancando. Então, eu acho que a depressão, para a gente explicar bem vulgarmente assim, é como se os nossos sentidos ficassem entupidos. Então, a gente não sente mais as coisas da mesma forma e, às vezes, até não sente mais as coisas mesmo. Então, a pessoa passa por diversas situações e é aquela pessoa que a gente fala que não reage, né? Ela não demonstra
uma ligação. É óbvio, né, Eric, isso que você falou é verdade, as pessoas são diferentes, né? Uhum. Mas, no geral, se as pessoas que estão à sua volta reclamam que esse estado incomoda, e se isso tem perda significativa no seu interesse de desenvolver atividades, sabe, é aquela pessoa que nada anima a pessoa. Então ela está em Portugal e está reclamando que Portugal é ruim, ela está no Brasil, o Brasil também é ruim, nada satisfaz a Entendi. pessoa. Então a pessoa que está num estado de apatia, geralmente não vai ser ela que vai perceber. Entendi. Geralmente, esse primeiro indício vem de falas de pessoas próximas a ela, que normalmente não é de um jeito muito carinhoso que a pessoa fala, né? Até isso que eu ia perguntar também, porque, por exemplo, assim, eu posso estar passando por um momento de tristeza, ou um momento prolongado de tristeza, que seja. Quando que eu sei, por exemplo, isso aqui não é uma simples tristeza, acende um alerta. Será que eu estou com depressão? Será que eu preciso procurar uma ajuda? Quando que eu preciso me dar conta disso? Pensando em mim ou pensando em alguém que está ao meu lado, por exemplo? A gente tem alguns marcadores sociais, né, Eric, que acabam dando sinais de alerta. A primeira coisa é a alteração de sono. Se você dorme muito pesado, dorme demais, ou dorme de menos, dorme muito leve, seja para mais ou seja para menos, a alteração no sono indica que tem alguma coisa errada acontecendo no seu corpo. Alteração brusca de peso. E o que eu estou chamando de alteração brusca? Em um mês, uma pessoa com depressão pode ter aumento ou perda de até 10% do seu peso. Então, é muito rápido, é uma situação muito marcante, né? Então, alteração de sono, alteração de peso, diminuição de prazer em coisas que antes eram prazerosas. Então, você não sente prazer mais fazendo nada. Você não sente prazer transando, você não sente prazer dançando, você não sente prazer pintando. Nada que você fazia que te dava prazer tem esse efeito mais. Então, tudo ficou sem graça. E a outra coisa que acaba acontecendo na nossa cultura é a perda da produtividade, que também é bem marcante. Então, você vai lavar uma louça, parece que você vai assim, sabe? Você vai arrastado, vai só o corpo. E isso não é um dia, isso é prolongado. Então, assim, você sente uma dificuldade enorme para fazer coisas muito básicas, como tomar banho, escovar os dentes, lavar a louça, colocar o lixo na rua. Atividades rotineiras passam a ser um calvário. Então, assim, essa pessoa precisa de ajuda já. Entendi. Então, gente, fica o alerta aí. Dá uma olhada no que você está sentindo. Eu sei que a pandemia às vezes acaba confundindo a gente, né? Porque tá todo mundo numa condição de uma depressão coletiva, praticamente, né? Porque a gente não consegue mais sair, não consegue mais ver os amigos, não consegue mais ver a família. Então isso acaba Sim. deixando a gente numa situação complicada, né? Então Sim, a gente eu não perdeu sei se... muitos reforçadores de uma vez, né, Eric? Tinha muitas Exato. atividades prazerosas que a gente tinha que desapareceram. Agora, é normal a gente passar períodos nesse estado deprimido, mas se a gente ficar só deprimido dentro de casa, também já é uma condição para procurar ajuda médica. Então, assim, a gente está mais triste do que o normal. Mas se a gente não está Sim. conseguindo nem lavar a louça e botar o lixo para fora, e escovar o dente, pode ser que tenha algo de errado aí acontecendo nessa condição. Sim. E eu não sei se ainda acontece hoje, até você possa talvez me confirmar, mas assim, eu cresci numa geração em que, tipo, psicólogo era coisa de louco, e psiquiatra mais ainda, de louco de pedra, por exemplo, eu cresci numa igreja evangélica, né? Então tinha aquele discurso de que quem tinha depressão é porque não estava bem com Deus, é porque não, entendeu? Porque era coisa do diabo, enfim. E eu vejo que assim, até hoje, tanto a depressão quanto o suicídio são temas muito, como a gente até falou no começo da nossa conversa,
pouco falado, né? Parece que as pessoas têm um Uhum. medo de conversar sobre isso. Você acha que ainda Uhum. existe esse tabu? Existe. Existe e ele é muito forte, ele é um tabu muito bem assentado na nossa cultura, e falar sobre a morte, sobre a vontade de morrer, sobre a desistência da vida, é muito importante para a gente construir opções e para a gente entender o que essa pessoa está passando, né? Então, existe um mito recorrente na nossa cultura de que viver é muito bom, de que viver é maravilhoso. Então, como você citou a religião, né? A vida como uma dádiva de Deus, a vida como um presente, a vida, né? O dia de hoje é o seu grande presente, aproveite. Então, Uhum. como você está abrindo mão desse presente de Deus? Você não tem opção de abrir mão desse presente de Deus. Então, a gente Uhum. aprendeu não só que o adoecimento psicológico é uma coisa vergonhosa, como a gente aprendeu que o bem-estar é obrigatório. E tanto uma coisa Uhum. quanto outra colocam no sujeito que está passando por um estado depressivo uma marca e um peso muito difíceis de carregar. Porque você Uhum. tem que lidar, além de lidar com a sua dificuldade de fazer as suas atividades, de gostar de você, de gostar da vida, você ainda tem que lidar com o julgamento das outras pessoas, né? Eu atendi, por exemplo, um pastor há um tempo atrás que ele passou por uma tentativa de suicídio e boa parte do sofrimento dele era porque ele não encontrou ajuda dentro da igreja, né? Infelizmente, Uhum. hoje, sim, eu vejo que eu tenho sido mais chamada pelas religiões em geral para conversar sobre isso, para ter conversas com a liderança, com os pastores, padres, etc. Porque, assim, tem acontecido uma conscientização de que não é uma coisa tão facilmente explicada que só a religião dê conta. Tem questões ali que são psicológicas, biológicas, que também precisam de atenção. Entendi. Isso que você falou da questão da ajuda, acho que também parte muito desse não falar, né? Porque como você não fala sobre isso, você muitas vezes não se sente nem preparado para poder ajudar alguém ou saber como tratar. Isso é uma outra questão que eu queria ver contigo. Por exemplo, como que eu consigo perceber, agora já saindo da depressão e indo para a questão do suicídio? Porque acho que assim, o suicídio é tipo um grau mais avançado ainda de depressão, como você disse, do esvaziamento do sentido da vida e tal. E como que eu consigo perceber uma pessoa que esteja em um alto potencial suicida e Uhum. assim, há sinais? A gente É, consegue detectar esses sinais? sempre há sinais. A menos que a pessoa não queira que você perceba, você vai perceber. Se a pessoa tentar esconder, dificilmente a gente vai perceber. Tem alguns casos que Uhum. a pessoa já está tão decidida a realmente pôr fim à vida que ela não deixa nenhum rastro. Então é muito difícil Entendi, perceber porque ela não quer mesmo que ninguém perceba. E você só vai perceber entendi. for um profissional treinado e tiver um olhar muito atento, porque se a pessoa tentar esconder, isso dificulta muito. Mas, em geral, a pessoa que tem vontade de morrer, porque começa assim, né? Começa com o que a gente chama de ideação suicida. Todos nós, em algum momento da vida, já pensamos assim: ah, eu queria morrer. Era melhor morrer do que estar tá sentindo isso. Ah, se for para ficar vivo Uhum, desse jeito, eu prefiro morrer. Todos nós já passamos por frases assim. Isso não quer dizer que você uhum, tem uma tendência suicida. Às vezes tem momentos uhum, que a gente está numa situação tão complicada que essa fala, na verdade, é uma fala que está querendo dizer que você quer se livrar daquele problema. Não é uma fala que está uhum. dizendo que você quer morrer. Você quer se livrar daquele problema. Aí, o Entendi. outro estágio é uma ideação suicida. A ideação suicida já começa a ter contornos mais definidos. Então a pessoa chega e fala, ela não fala assim para você, eu tenho vontade, estou com vontade de morrer. Ela chega assim e fala assim, esses dias eu estava em casa lá e eu comecei a pensar, o que será que acontece comigo se eu enfiar minha cabeça debaixo da roda desse caminhão? Já é uma ideação, porque tem a forma bem definida
e tem a Uhum. imaginação de uma situação que colocaria fim à sua vida. Seja ela com arma, seja enforcamento, a pessoa começa a falar mais sobre morte, pesquisar sobre isso, ela começa por exemplo, tá passando no jornal, daí fala que o fulano se matou. Aí ele pega e fala assim, Uhum. mas eu se mata. Porque, né, vai ficar vivo pra quê? E aí começa a ser uma coisa que vai se repetindo em diferentes âmbitos da vida da pessoa. E aí, Entendi. óbvio, aqueles outros sinais da depressão você também vê. Outro elemento muito importante para a gente ficar atento é quando a pessoa começa a se isolar, né? Hum. E não quer dizer que a pessoa não é vista, ela está isolada. Ela pode estar no meio das pessoas e não estar interagindo. Uhum. Ela está no Uhum. meio. Então, a pessoa que está se isolando e tem falado e tem pensado em formas de morrer ou falado muito sobre isso, é uma pessoa que a gente precisa tomar cuidado. E o suicídio, por sua vez, é colocar isso em prática. Então, é pegar essas formas de morrer que a pessoa pensou e tentar aplicar qualquer uma delas. Então, nem sempre a pessoa que tenta se matar consegue, né? Então, eu brinco com os meus clientes, piada besta, né? Eu falo que é um ex-suicida, que é a pessoa que tentou se matar e não conseguiu. Então, eles chegam para a terapia depois disso, em geral, porque alguém obrigou a ir, não porque eles estão com muita vontade de ir para o processo terapêutico, mas já é a pessoa que passou da ideação, dessa forma de pensar nela mesma morrendo de forma muito real, para tentar ou conseguir de fato pôr fim à sua própria vida. Então ela sai da imaginação e começa a pôr isso em prática, em ação. Então Isso, às vezes talvez ela nem chegue a tentar. Mas, por exemplo, se ela pensou em se enforcar, ela já vai arrumar uma corda, já vai pensar no isso. lugar. Então isso Já já é vai a deixar prática, lá. então. Isso, já é uma Entendi. prática acontecendo. Ela já deixa lá para o dia, ou vai comprar uma arma, porque o dia que ela Aham, quiser, ela já tem aquelas coisas à mão. Então, entendi. quando a pessoa. É um processo. Não é assim, em Uhum. geral, né? Não é Acordei e vou assim, me um dia a matar, não pessoa é? acorda, e vou me matar. Até porque é difícil. Você consegue amarrar uma corda num caibro. Agora, se eu for tentar amarrar uma corda num caibro, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo chegar no caibro, não consigo dar o nó, não sei que corda me aguenta, porque você tem Você que vai no máximo pensar no quebrar seu um peso braço. máximo, ou quebrar o telhado, que acho que seria mais que eu ia fazer. Então, assim, se matar não é uma coisa tão simples. É uma coisa que precisa de elaboração, de projeto, e esse projeto que vai deixando sinais. A menos que a pessoa queira esconder muito, esse projeto vai deixando elementos. O que acaba, infelizmente, acontecendo com a maior parte das pessoas que levam a cabo a história do suicídio é que elas já falaram tanto sobre isso que ninguém acredita mais que esse suicídio vai acontecer. Hum. Então a pessoa, ela já falou tanto que quer morrer, que quando ela vem falar para você, você já fala assim, ela vem a pessoa de novo com essa história de quer morrer. Aí só que um dia ela faz, de fato. Por quê? Porque é isso que a gente está falando. Estava acontecendo durante esse tempo todo um planejamento complexo, e aí ela aprendeu a dar fim à própria vida. Então, isso que você está me falando, na verdade, é uma questão importante, porque assim, eu reconheci, por exemplo, eu reconheci que, sei lá, na minha família ou entre meus amigos, tem uma pessoa ali que é um potencial suicida. Eu Uhum. posso abordar essa pessoa? Ou eu espero essa pessoa me abordar? Ou enfim, se ela me abordar, o que que eu tenho que falar? O que que eu faço? Uhum. Entendeu? O que que eu Eu não acho que a posso gente, fazer de jeito algum? Eu acho que você acabou eu de acho que falar, a tipo gente assim, ah, pode lá começar vem. por aí. Vou orar Acho que é bom aqui a gente para começar, Deus mandar fogo do céu. vamos lá, o que que eu não posso fazer de jeito algum? Vamos começar por aí. O que você não pode fazer? Tentar convencer a pessoa que a vida é boa.
Por que você quer morrer? A vida é tão maravilhosa. Olha esses passarinhos. Olha aqui, você está aí com saúde. Segunda coisa que você não pode fazer, contar desgraças piores que a da pessoa. Você está aí, o fulano lá não tem nem braço, nem perna e é o Gente. primeiro vendendo Mary Kay no mundo. Sei lá, umas histórias assim. Né? Então, assim, E são situações muito comuns a gente ver acontecendo, a né? gente vai direto, a gente vai direto. Então, assim, você não pode tentar animar a pessoa, porque o que ela vai fazer? Obviamente, ela não vai parar de pensar nisso, ela só vai parar de contar para você. E tentar também dizer que tem coisa que é muito pior, que ela tá vendo coisa onde não tem. Porque, assim, a pessoa que quer se suicidar, em geral, não é por uma coisa grande. São pequenas goteiras constantes na vida dela. Então, não necessariamente houve um trauma grande. Porque o trauma grande, a gente lida com ele. A gente tem aquele impacto maior. Agora, aquelas pequenas coisas do dia a dia que ficam irritando durante muito tempo, é que geralmente leva a pessoa a pensar em suicídio. Então, assim, nunca desse que a pessoa está falando. Nunca ridicularizar. Então, assim, a dor é da pessoa. Às vezes, para você, aquela dor é ridícula, mas para a pessoa, não. Então, por exemplo, eu tive, né, há um tempo atrás, uma cliente qualquer que ela pensava em suicídio porque quando ela tinha 17 anos, ela fez um aborto e ela já é até aposentada. Sabe assim? Se alguém conta isso para você, meu Deus, já passou tanto tempo. Deixa isso para trás. Não faz isso. Porque para a pessoa é como se tivesse acontecido hoje. Para ela ainda é uma dor que está viva, está pulsando. Então, a pergunta óbvia que fica, né? O que você faz, então? Primeira coisa é escutar. Só isso. Você conseguir fazer só isso, assim, fazer cara de alface e escutar, você já está fazendo uma grande coisa. E aí, sem querer você dar vai conselho, sem querer melhorar a vida dela, sem nada, é ouvir. Sem nada, você vai ouvir. A pessoa tá lá falando tudo que ela não gosta, que ela odeia, que ela queria morrer. E você não vai tentar convencer ela do contrário, porque a gente já descobriu que não adianta. Então você vai parar, vai ficar ouvindo e vai perguntar para ela se faz tempo que ela pensa nisso. Se ela fosse se matar, que jeito que ela faria. Então você vai procurar elementos se ela está naquele estágio lá do começo do eu quero morrer, mas na verdade não é um quero morrer de fato, ou se ela já está no estágio estou preparando a morte. E aí você vai pegar e falar assim para ela, olha, eu não entendo muito disso, mas eu queria te ajudar. O que você precisa para você se sentir melhor? Isso por si só já é maravilhoso. Entendi. Porque aí você abre um canal de comunicação, inclusive para sugerir que a pessoa fale com um profissional, ou indicar um médico, ou indicar um grupo de apoio, um grupo terapêutico. Se você começa na resistência, qualquer coisa que você fizer depois não vai adiantar. Primeiro você tem que abrir um caminho para essa troca acontecer. É você tudo, gerar né? empatia com a pessoa, né? Exatamente, se conectar. Porque o que em geral as pessoas que se suicidam têm? Elas têm um isolamento afetivo. E se elas conseguirem se conectar com você, isso é sinal que ela confia em você. E você pode dizer para essa pessoa, caso você se sinta confortável, né? Então, assim, ó, eu tô aqui, você pode ligar para mim, você pode ligar para o CVV, a gente pode pensar, se você quiser, eu vou junto com você até um psiquiatra. Você quer ir no CAPS agora? Eu posso ir com você. Então, apresentar você como suporte emocional para dividir essa carga que a pessoa está carregando. Que às vezes nem ela tem muita coisa, né? E aí, óbvio, sempre botar um profissional na história.
Com certeza. Mas aí, nesse caso agora que a gente falou, a pessoa ela procurou a gente pedindo essa ajuda. Mas e se a pessoa está tão isolada que ela nem procura e você percebe que ela tá planejando, ou você começa a pegar esses rastros que ela está deixando? Como que eu abordo essa Uhum. pessoa? Então, a gente primeiro tenta conversar, né? Em geral, depende muito Que tem do com a vínculo que pessoa, né? se tem com a pessoa. É, uma coisa muito interessante, Eric, é que assim, a gente tem uma discussão mais filosófica sobre que as pessoas deveriam poder ter o direito de morrer se elas quisessem. Uhum, Mas no Brasil é proibido. Então, assim, uhum, a pessoa não pode se matar. Primeiro, porque geralmente quando ela escolhe se matar, ela põe outras pessoas em risco, né? Então, a gente tem alguns casos em que pode se realizar internações compulsórias, inclusive, se a gente acreditar que a pessoa está num nível de perigo para si mesma ou para o outro muito acentuado. Então, não precisa a uhum. pessoa tentar de fato. Se você tem elementos que essa pessoa vai tentar, já existe a possibilidade de impedi-la. O que é, assim, não é o ideal, né? O ideal é que a gente É meio consiga fazer é isso com muita agressivo, né? conversa. Hã? É um pouco agressiva essa postura, né? É agressiva, bem agressiva. Mas, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela a única, ela não tinha nenhum suporte social. O único suporte social que ela tinha era eu. Aí um dia eu comecei a sessão com ela, eu vi que ela estava completamente alterada, é, e já era na modalidade online. Eu peguei e falei para ela: abre o WhatsApp, me manda o contato de dois amigos seus, me manda seu endereço e o telefone do seu pai antes da gente começar a sessão. Aí ela pegou e me mandou, porque ela ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Aí eu peguei e falei para ela, falei, olha, eu tô entrando, vou entrar em contato com a psiquiatra agora. Você tem a opção de falar com a psiquiatra agora, ou eu vou pedir a sua internação compulsória, porque você está apresentando risco para você mesma, e eu não vou permitir que isso aconteça. Ela regalou o olho assim, ela falou assim, porque ela não tinha percebido que ela estava nesse estágio. Porque a Entendi. pessoa está ali só falando, entendeu? Mas eu tinha Aham. percebido que ela tinha mudado de estágio. E aí foi muito marcante, porque ela confiou em mim, ela falou assim, ó, eu não sei por que você está fazendo isso, mas eu confio no seu trabalho. Então eu vou ligar para a psiquiatra agora. E aí ela ligou para a psiquiatra, fez a consulta, começou a tomar a medicação, e aí, assim, nessa fase não é terapia. Não adianta ficar lá fazendo sessão com ela. Nessa fase, na maior parte dos casos, o tratamento é medicamentoso. Entendi. E quando entra a medicação também, acho que tem, eu não sei, eu já ouvi falar sobre isso, talvez você também possa me confirmar, que a pessoa começa a tomar um remédio e ela começa a ficar bem. Só que talvez seja é aquele ficar bem que às vezes leva ela a cometer o suicídio. Ah, isso realmente? A pessoa. Pode acontecer, Eric, pode acontecer, mas é mais raro. Porque, assim, É, a depressão em si, ela traz como a gente falou, a perda da sensibilidade. Conforme a uhum, sensibilidade vai voltando, aumenta as sensações como dor, medo de morrer, medo de perder as pessoas, memórias afetivas, vinculação com outras pessoas, porque toda nossa conexão com o mundo é via sentidos. E quando os sentidos voltam a funcionar, a gente vai conseguindo se conectar aos poucos com o mundo. O que tem e isso é importante a gente deixar claro, tem remédios que aumentam a probabilidade de suicídio. Então, tem algumas medicações, por exemplo, já aconteceu de clientes minhas que trocaram de medicação e passaram a ter ideação suicida, coisas que elas não tinham antes. E aí eu pedi para voltar no psiquiatra e foi confirmado. Então, assim, tem uhum, medicação que por si só ela gera a ideação suicida. Ela aumenta a probabilidade dessa ideação suicida acontecer.
Então, o acompanhamento psiquiátrico e psicológico tem que ser feito em É conjunto. fundamental. É Exatamente. fundamental. Então, às vezes, o psiquiatra que passou a medicação, ele não vai observar, ele não vai ver essas mudanças. Aí cabe ao Uhum. psicólogo ser atento e conhecer sobre isso para entender que aquilo está associado à medicação. Então, é Uhum. muito complicado para a pessoa que é leiga lidar com isso tudo. Por isso que eu falo, na pior das hipóteses, por mais agressivo que seja internar alguém para tratamento medicamentoso contra a vontade dessa pessoa, no caso de tentativa de suicídio, é um dos poucos casos que eu considero uma coisa aceitável a internação Uhum. compulsória. Porque a Uhum. pessoa, na real, ela não está em condições de tomar essa decisão de um julgamento correto. Então, assim, por exemplo, eu sou Entendi. a favor da. Eu acho que se a pessoa não quer viver, por exemplo, numa cama, em estado vegetativo, eu acho que ela tinha que poder Uhum. deliberar tendo condições psicológicas, biológicas e sociais de fazer isso. O que acontece com a Uhum. pessoa que quer Tanto se para ela quanto para matar? a família, né? Tanto para ela quanto para a Exatamente, família, porque na verdade não é só uma pessoa que morre, né? A família inteira sofre com tudo isso. exatamente. Exatamente. Então, assim, não é que impedir a pessoa de morrer não é no sentido de obrigá-la a ficar viva. É no sentido de dar a ela a opção de se tratar, ter um tratamento adequado para que ela possa ter pleno juízo sobre o que ela está fazendo. Quer dizer que ela vai ser a pessoa que vai amar e achar a vida maravilhosa? Às vezes não, porque às vezes a vida dela tá uma bosta mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa tá achando que a vida é uma bosta, porque de fato a vida dela é uma bosta. E aí a Uhum. gente vai levar um tempo para reconstruir, para modificar os caminhos que essa pessoa tem trilhado até então. Agora, se a pessoa não está é, no controle, ali, em plena consciência, é complicado a gente dizer que a pessoa deveria ter o direito de escolher sobre o seu suicídio, né? Uhum. Bom, queria só fazer uma pausa aqui, cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente. Já que a gente precisa se conectar, Vamos nos quero me conectar conectar. com vocês e agradecer a presença de vocês. Pedir para vocês deixar um oi aqui, deixa sua mensagem para a gente poder comentar também. E é isso. Bom, falando em redes sociais, eu não sei se você assistiu aquele documentário que está no Netflix. Eu comecei e não concluí, mas tipo assim, um pouquinho que eu já vi, já fiquei de boca aberta, besta, besta com tudo aquilo, Uhum, porque. E lá fala dessa questão do aumento, tanto a questão da depressão quanto do suicídio, especialmente com as pessoas mais jovens, né? uhum. No caso, acho que os pré-adolescentes, a geração X, Y, não lembro agora, acho que Y, né? Enfim, GH. a geração das pessoas novas. A Os geração que veio jovens, depois de mim. Gerações que vieram depois de mim. os que não têm ruga. Enfim, e que, tipo assim, tá aumentando significativamente os casos, tanto de depressão quanto de suicídio. Aí eles fazem a Uhum, relação com essa exposição, né? Com a autoexposição nas redes, sim. com essa dependência que a gente tem, né? Da internet, de estar o tempo inteiro conectado, as informações, o julgamento das outras pessoas, enfim. Uhum. O que você acha de tudo isso? Você acha que realmente isso tem acontecido, tanto com essa geração mais nova quanto com todas as outras gerações? Uhum. Eu acho que ainda a gente tem estudos ainda muito iniciais sobre os efeitos disso tudo, né? As redes sociais, tal como estão difundidas hoje, é um fenômeno ainda recente para a ciência, é pouco tempo, mas a gente já tem alguns indícios de que sim, isso traz alguns adoecimentos aí para as pessoas que estão excessivamente expostas. Tem gente que passa 7, 8, 9 horas por dia em redes sociais, às vezes mais. Então, é um tempo muito grande
exposto a uma série de consequências que às vezes a pessoa não tem preparo para lidar. E também acontece, nós, nós temos uma ideia de bolha dentro das redes sociais. Então, quando você pesquisa no Google, por exemplo, sobre critérios de diagnóstico da depressão, a palavra depressão vai gerar uma série de outras publicações que são parecidas ou que remetem a isso. Outras pessoas com depressão, outras pessoas tristes, gente que acha que a vida não é boa. O encontro, né, de comunidades de pessoas que acham que a vida não é boa e que tem que morrer. Pessoas na internet que ensinam a pessoa a se suicidar e ensinam a mascarar isso para que a família não perceba. Então, eu não tenho certeza, Eric, se a internet e as redes sociais geram isso ou se potencializam. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Mas que afeta. Então, assim, a política, por exemplo, que dá ruim. A política de cancelamento. Tá ruim. A política de cancelamento é uma política extremamente cruel. Então, assim, você pegar durante 24 horas e achincalhar uma pessoa nas redes sociais, seja por que motivo for. Porque, de certa forma, a gente não vê mais que ali atrás tem uma pessoa. A gente, quando comenta, quando publica coisas, a gente pensa num avatar. Não do filme, né? O Avatar. Num protótipo de gente. A gente não pensa que é uma pessoa. Então, quando a gente pensa que é uma pessoa, a gente trata diferente. Então, por exemplo, eu vi um estudo que pegaram as pessoas que publicam comentários ofensivos para algumas pessoas na rede social e colocaram elas frente a frente com aquelas pessoas para ela xingar a pessoa ao vivo. Obviamente ela não conseguiu. Porque assim, você vê a pessoa, você vê também as reações que a sua ação está provocando nela. E na internet, tudo são só símbolos, são só palavras. Aparentemente, aquela pessoa ali não tem sentimento. Então, tem sido muito complicado lidar com isso. De verdade, tem gente que realmente acha que ninguém gosta dela porque ela postou uma foto e as pessoas não curtiram. Tem gente que realmente acha que as pessoas que não comentam a foto dela é porque ela é feia. Então, tem muita gente hoje em dia, não só da geração sem ruga, mas tem muita gente hoje em dia que mede suas ações pelas redes sociais. O que é, assim, uma furada muito grande por causa disso que a gente está falando. Ali funciona por algoritmos. Às vezes, a maior parte das pessoas que gostam de você nem veem o que você publica. Porque não estão na sua bolha social. Mas, ao mesmo tempo, você cria a sensação, então, assim, cria-se uma série de ideias e teorias conspiratórias. Eu vejo que as pessoas estão muito conspiratórias. Eu, inclusive, passei por essa fase. Então, assim, porque ele postou isso no Twitter, quer dizer que ele quis dizer isso, porque a outra lá, não sei aonde, postou aquilo. Eu aposto que eles estão juntos. Então, começa a ter certezas a partir de simulacros, né? Porque o que a gente posta nas redes é o que a gente quer que as pessoas vejam sobre nós. E não a totalidade do que a gente vive, né? E essa questão da bolha agravou muito essa questão também da polarização, né? E que cria essa cultura de ódio, né? E isso cria um ambiente terrível, acaba afetando, na verdade, a vida real das pessoas, né? Quantas pessoas não desfizeram amizades, quantos familiares não se falam mais, justamente por estarem inseridos nessa bolha social que as redes, que os algoritmos fizeram e que estão repercutindo no nosso dia a dia.
Sim, sim. E a gente, de alguma forma, a gente se sente na obrigação de falar, de explicar, de interagir. Então, você não consegue simplesmente passar pela publicação e ficar quieto. Você quer ir lá, você quer comentar, você quer xingar, Uhum. você quer cancelar, você quer denunciar. Então, virou uma questão, eu acho que isso tem muito a ver com as redes em si, não com a ideologia, qualquer que seja. Eu falo que todo mundo virou missionário nas redes sociais. Cada um defendendo a sua ideologia, mas é isso, é uma caça à ideologia alheia. Então, é É, aquele missionário que batia na nossa casa domingo de manhã que a gente queria correr, e agora ele está no Facebook. Você entra e está lá comentando todo tudo que você dia, toda posta, hora. xeretando e printando, né? Então, assim, tem uma série de violências hoje que acontece por conta das redes sociais, inclusive crime, né? Que acontece por conta de redes sociais. É grave. Assim, isso já é considerado, tipo, a dependência das redes sociais já é considerado doença? Já, Ou- já é Já, considerado. né? Já é E as considerado pessoas. vício. E já tem tratamento, o pessoal tem procurado sobre isso também? Olha, eu particularmente nunca atendi ninguém que se declarava viciado em tecnologia, É mas que ninguém declara, né? ninguém Ninguém se declara, declara. Muito... ninguém usa. Mas acorda, a primeira coisa que faz. Exatamente. Ah, Mas o que eu vejo, assim, que quando vai avançando a melhora do cliente, em geral cai o tempo que ele passa nas tecnologias e aumenta o tempo que ele passa fazendo outras atividades. E isso é assim, por exemplo, a cliente ou o cliente que no começo chega e tudo que ele comenta foi o que o fulano postou, o que o fulano fez, porque teve a festa, ele tem um store e não chamaram ele, que não sei o que, que não sei o que. uhum, Todo esse comentário girando em torno das redes sociais vai dando lugar para outros relatos que incluem outras atividades. Então, nesse ponto eu acho que vai samba, né? Água demais e remédio que cura também pode matar. Então, as uhum, redes sociais por si só não são um demônio, não são uma coisa horrível, não é uma coisa para a gente fugir, mas é uma coisa que a gente precisa ter mais atenção, estudar mais, o documentário deixa isso claro. A gente precisa entender melhor do que se alimentam as redes sociais para a gente não se tornar, como eles falam lá, o produto que essas redes sociais vendem. Que eu acho que, para uhum. mim, foi a frase mais marcante que ficou daquele documentário, que fala, né, que o produto que o Facebook, o Twitter e o Instagram vende é você. Então, você é um produto. Então, acho que Uhum. precisa ser melhor regulamentado, precisa ter uma atenção tanto da ciência quanto governamental mesmo. Do mesmo Sim. jeito que aconteceu com a TV, né? Com faixas indicativas de idade, com proteção e fiscalização de propagandas, Uhum. propaganda enganosa, toda uma legislação em torno do consumo, da TV, da publicidade, da propaganda, e as redes ainda são muito livres, né? É muito poder e muita liberdade para um negócio que Uhum. está na mão de todo mundo o tempo todo. Com certeza. Então, sem falar nas partes de crime, né? De extorsão, de corrupção, Sim, de roubo, sim. né? E a Enfim. própria coisa eu acho que na questão do suicídio, Eric, é uma coisa que acaba potencializando muito. Porque, assim, você encontra grupos ali que vão te dar apoio para você morrer. Então, Uhum. e isso é encontrado muito facilmente na internet. Grupo de pessoas que Uhum. querem se suicidar, entendeu? E E a eles gente ficam sempre ali fica dando sabendo, apoio. né? Aí Sim, até depois que a pessoa se mata e diz, mas ele estava frequentando os sites lá e não sei o quê. sim, Então, tipo assim, já eram alguns sinais, né? Se a pessoa quisesse realmente descobrir, né? Enfim, sim. a Mas internet a fazendo, questão é que não fazendo. deveria, né? Existir a possibilidade desse grupo Uhum. online, né? Então, E assim, desse a material, gente. né? Tá disponível assim. E é assim, é tutorial mesmo, sabe, Eric? Tutorial de como fazer.
Aham. E já vários clientes me mostraram coisas assim e eu fico chocada quando eu vejo. Porque, assim, é grupo de apoio para suicídio mesmo. E é muito difícil, porque, assim, a pessoa que quer se suicidar e vai conversar com alguém que não tem experiência em ouvir isso, que se choca com isso, fica horrorizada que a pessoa quer morrer, vai ser uma reação negativa para quem está com esse sofrimento. Agora, se ela chegar Uhum. nesse grupo, ela vai ser acolhida, vai ser abraçada, vai ser Uhum. entendida. Adivinha quem vai ter mais força, né? Com certeza, com certeza. É lamentável, é triste e é perigoso. A gente precisa estar alerta a isso aí, né? Com Sim. relação às pessoas com E quem isso a gente até com convive. criança, viu, Érico? Eu acho que Eu assim, sei. os pais deixam muito livre as crianças nas redes sociais. Redes sociais não é para criança. Tem limite de idade, o Instagram, Facebook é 18 anos o limite de idade. É, não Uhum. é, não é lugar para criança. É um lugar extremamente perigoso. Os pais geralmente sabem menos de tecnologia do que as crianças. As Sim. crianças dão banho nos pais de tecnologia. E as Uhum. crianças vão atrás e elas conhecem, conversam com adultos nas redes sociais. Então, assim, tem toda uma forma de ocultar isso dentro do celular, né? Então, os pais têm que ter um diálogo aberto com esse filho. Então, o suicídio entre crianças e adolescentes é muito comum. E eu recebo Uhum. adolescentes que chegam com o braço todo retalhado na clínica e eu percebo e eles acham o máximo que eu percebo. Porque eles falam assim, eu faço isso há não sei quantos anos, ninguém nunca reparou. Chegou num Uhum. nível que a gente está olhando tão pouco para as pessoas que estão à nossa volta que chegamos nesse nível. A pessoa está com o braço todo retalhado e ninguém percebe. Ou se Ninguém percebe, não. percebe as cicatrizes. É Entendeu? triste. E, então, É assim, triste. eu tinha um cliente mesmo que ele vinha toda semana na sessão. Um dia, um calor do raio do cão. Esse calor dessa semana, tipo assim. Aí ele me aparece de Uhum. casaco na sessão, suando. Eu olhei e falei assim: isso não tá certo. Isso não tá certo. Agora, assim, será que é difícil a gente perceber isso? Eu preciso ter mestrado para perceber isso? Que uma pessoa tá de casaco num raio de um calor, suando e não tirou o Uhum. casaco, e que isso pode ser um indício de que tem alguma coisa ali por baixo? E aí eu peguei e falei para ele, falei, o que está acontecendo? Por que você tá de casaco? Uhum. Não, é que eu esqueci de tirar, saí do ar, esqueci de tirar. Falei, pode tirar agora. Você tá no ar de novo, agora vai ficar fresquinho aqui. Não, tô bem com casaco, tô bem, não sei o quê. Daí eu falei, você tá tentando esconder alguma coisa? Começou a chorar. Uhum. Então, assim, existem situações que já chegam, por isso que eu falo que tem questões sociais também que facilitam o suicídio, porque a gente está muito ocupado e as redes sociais é um dos grandes vilões de tempo da gente, de roubar tempo. Então, assim, você senta do lado de uma pessoa, às vezes você passa uma hora do lado dela e você é incapaz de descrever essa pessoa, porque você não prestou atenção nela. Mas você Uhum. sabe a roupa que a Kardashian usou na semana passada, que custa não sei quantos milhões. Mas as pessoas que estão do Uhum. lado da gente, a gente já não tem visto mais da mesma forma. Ai, ai, nossa, passamos aqui nesse tema que mexe com as minhas emoções, vou confessar, porque é difícil, Mexe com a viu? Acho que gente, assim, né? mexe, né? Que é pesado de verdade. É pesado, é verdade. Mas enfim, a gente vive então dias muito difíceis, essa questão da pandemia, muitas pessoas perdendo gente conhecida, a questão do luto envolvida, né, outras preocupações com o emprego, né, com a economia, as pessoas que são empresárias sofrendo bastante também nesse momento. Assim, não tá Uhum. fácil para ninguém, né? Sim. E que dicas que você dá pra gente? Como a gente consegue contornar essas situações?
né? Talvez tentar não cair numa furada como essa, de se deixar se deprimir, cair no estágio depressivo de difícil tratamento depois. O que você fala pra gente a Uhum. respeito disso? Eu acho que a primeira coisa, Eric, eu acho que isso funciona para quase todas as condições psicológicas. A gente precisa se coletivizar mais. Nesse sentido, assim, Marx matou a pau. Grande parte da solução de qualquer condição social que a gente vem enfrentando é a coletivização. Isso não quer dizer que você precisa gostar de todo mundo ou ter amizade com todo mundo, mas construir bons vínculos sociais já é um indicativo de proteção. Então, se você consegue construir bons vínculos sociais, você já está criando uma proteção, uma barreira de proteção, uma autodefesa muito grande para a maior parte das condições psicológicas que acometem as pessoas. Então, relacionamento social, íntimo, verdadeiro, honesto, aberto, é muito importante para a gente se defender de adoecimentos psicológicos, sejam eles de ordem biológica, social, quaisquer que sejam, porque, primeiro, a gente vai perceber mais rápido, porque no diálogo com o outro a gente se enxerga, e o outro também, numa relação de intimidade, vai nos enxergar e vai perceber, às vezes, antes da gente, que a gente está numa situação diferente e que está precisando de ajuda. A segunda coisa é procurar ajuda especializada. Não ter, assim, na dúvida, procura ajuda. A gente tem muitas redes hoje em dia que fazem um serviço psicológico acessível. Tem as universidades. Aqui no estado a gente tem a Flor da Pele, que é uma instituição lá de Dourados que busca popularizar, né, as consultas psicológicas. A gente tem os CAPs, né, que as pessoas podem ser atendidas pelo SUS para sair dessa condição de tentativa de suicídio. Então, assim, é muito importante que a pessoa procure um profissional. É muito importante que a pessoa vá atrás de um tratamento, mesmo que ela não tenha vontade. Porque, assim, se ela está vivendo um estado depressivo, é óbvio que ela não tem vontade de se tratar. Ela vai ter que isso em vontade mesmo. E aos poucos ela vai começar a construir essa saída. Às vezes a pessoa não vai conseguir dar esse primeiro passo sozinha. E por isso que o primeiro tópico foi a relação social. Pede ajuda para um amigo, fala para as pessoas, pede ajuda para um familiar, uma pessoa que você se sente confortável. Às vezes o pastor da igreja, o padre, sei lá, o pai de santo. Em geral, as religiões têm tentado fazer esse apoio também. Então, assim, procure ajuda, converse. Tem o CVV também, que faz um trabalho, assim, maravilhoso. O Centro de Valorização da Vida. Você liga nesse número e você conversa com pessoas treinadas que vão falar com você, explicar para você o que está acontecendo, ajudar você a sair dessa crise naquele momento ali. Então, a gente tem aí já, né? A primeira coisa é ter relacionamento social. A segunda coisa, procurar ajuda profissional. E a terceira coisa é ter paciência com o processo. Do mesmo jeito que você não teve vontade de morrer do dia para a noite, não vai ser da noite para o dia que você vai reaprender a viver. É um processo. E todo processo tem altos e baixos, leva tempo. Todo processo é uma jornada, é um caminho. Então, assim, se implique nesse processo de você com você mesmo, busque profissionais. Eu acho assim, qualquer psicólogo que você botar lá no Instagram, né? 80 mil páginas de psicólogo, qualquer psicólogo, você chega lá e manda mensagem para ele assim, tô querendo me matar. Ele vai responder você na hora e vai te ajudar a fugir da crise em si.
Então, assim, é muito importante buscar tratamento, ter paciência com o processo e se coletivizar. Estar junto com outras pessoas é muito importante para a gente ter qualidade de vida. Legal, legal. Dicas preciosas. Bom, deixa eu dar aqui um oi pro pessoal que estava acompanhando a gente. Boa noite, Dona Anice, sua fã. Ai, Dona Não, Anice, não. maravilhosa. A Tânia também, dando boa noite pra gente. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Mário Fonseca, boa noite, Mário. Dando boa noite para nós, para você, Priscila. Boa Parabéns pela noite. discussão. Tema importante, ainda mais nestes tempos, né? Ele diz. Pois De é. perda de emprego, de queda da renda, dos fracassos em empreendimentos. É isso que a gente está falando. Não vivemos momentos nada fáceis, né? Nada A Jaciara fácil. está falando. A Jaciara também está aqui, boa noite. Como ajudar, o que fazer? A gente falou isso aqui lá no comecinho do vídeo. Quem puder voltar depois, a gente vai deixar disponível o vídeo para todo mundo. Mas, assim, é importante você estar atento às pessoas que estão à volta da gente, tá? Ver os sinais, as pessoas deixam sinais. Até aquelas que querem esconder. Se você olhar bem, você vai achar os sinais. Se você prestar atenção, você vê. Então, gente, vamos prestar atenção em quem está à nossa volta, em quem a gente ama, tá? Boa noite aqui pro Eduardo Biruel, falando do Papo Camarada. A Jaciara, de novo, com outra pergunta aqui. Como a família deve agir? Como quebrar as barreiras criadas pelo depressivo e ajudá-lo? A família Às vezes a pessoa... dificilmente vai conseguir, viu? Em geral, essa pessoa não vai conseguir, porque pode acontecer, não sei se é o caso do que, se ela está pensando num caso específico ou abstratamente, né? Mas boa parte dos casos, o problema principal é a família. Então, assim, se o problema é a família não vai conseguir entrar mesmo e ajudar. Mas, às vezes, a família pode conversar com um amigo. Então, por exemplo, a dona Nícia aí, né? Ela tá vendo, vamos supor que o Robson tá meio para baixo. Ela tá tentando conversar com ele e não consegue. Ela pode chegar em mim e falar assim, ô Priscila, o Robson tá esquisito. Eu não tô conseguindo conversar com ele, vê o que você consegue. Então, assim, ou chegar na pessoa e falar assim, ó, eu tô vendo que você tá estranho, você não quer conversar comigo, tudo bem, mas eu quero te ajudar. Se você não quer falar comigo, tenta conversar com alguém, procura alguém, porque alguma coisa não tá boa, né? Então, assim, às vezes a gente vai ser a pessoa que vai dar o alerta para outra pessoa que vai conseguir ajudar. Mas quem escolhe quem vai ajudar é a pessoa que quer se matar. Ah, não, mas eu quero ajudar a pessoa. Mas se ela não quer a sua ajuda, ela não quer a sua ajuda. Aí você vai pensar, quem pode ajudá-la que ela quer? Isso é mais importante, que a pessoa que está passando pelo sofrimento se sinta confortável com quem está disposto a ajudar. Tem que ser dos dois lados, certo? Entendi. E muitas vezes não é dentro da família que ela vai achar essa pessoa. E a gente tem que ter essa consciência e saber, né? Então, às vezes vai ser um amigo, às vezes vai ser um colega de trabalho, às vezes vai ser numa religião qualquer, às vezes ela vai achar esse suporte em outros lugares. O importante é que a pessoa tenha um suporte. Eu vejo que tem familiar, principalmente, que às vezes fica ofendido, sabe? Ah, eu tô aqui esse tempo todo, ele nunca falou pra mim disso, foi falar pros outros na rua. Ou, ele nunca falou isso pra mim, vem falar pra você, briga com o terapeuta, né? Então, assim, o importante é que essa pessoa sinta e ache apoio onde ela se sinta confortável. Desde que ela tenha apoio, pode ser qualquer pessoa. Então, às vezes, você não tá conseguindo entrar, pode ser porque você está tentando entrar e não sendo convidado a entrar, porque são duas coisas diferentes. E se esse é o caso, você pode dizer para outras pessoas que talvez possam ter um trânsito e uma conversa melhor com essa pessoa. Maravilha. O papo foi tão gostoso que já passamos de 1h10. Estamos aqui, né, super ligados ainda na nossa conversa. Pri, foi um prazer enorme. Eu converso com você a noite inteira, se deixar. Isso. Já que não tem nada melhor para fazer. Não tem nada a fazer do que conversar com você.
imagina. Ai, Pri, quero te Maravilhoso. Adorei agradecer de estar aqui também. coração. Que bom, que Obrigada a bom. todo mundo que acompanhou a gente aí, a todo mundo que ficou nos ouvindo nesse tempo, né? Papeando aqui É, com a gente. Obrigado pelo pois convite, é. Eric. O pessoal toda a equipe que está por trás dessa live, que no caso é só o Robson. Obrigada. E eu Obrigado a queria deixar ele. aqui uma coisa de inveja para as pessoas que elas vão falar assim, por que que para mim não faz isso, né? Porque eu ganhei esse brinco de aniversário do Eric e do Robson. É um brinco internacional, então morram de inveja, porque eu tenho um brinco maravilhoso que eles me deram. Na verdade, eu tenho dois. Esse é meu predileto de todos os meus brincos. E aí lidem com essa informação. Eu tenho esse brinco Pior, você maravilhoso que tem eles me deram. dois. Pior que você tem dois. Eu tenho. Ai, Aguardando ai. o fim da pandemia para ter mais brincos ao redor do mundo chegando na minha orelha. Ai, Pri, foi um prazer enorme, enorme ter você aqui. Quero dizer que o Papo Camarada está aberto para sugestões, para participar outras vezes, para indicações, para indicar temas, tá? Quero que você se sinta à vontade, a casa também é sua. E agradecer a todo mundo que está aí com a gente também. Bom, gente, o nosso vídeo ele vai ficar disponível, né, aqui no Facebook e eu vou deixar também lá no YouTube. Então vocês podem, quem ainda não segue, pode seguir a gente lá no Papo Camarada, pode mandar para os amigos, pode compartilhar, que é isso que a gente precisa. Tá bom? Então um beijão para todo mundo. Boa noite para vocês, bom descanso, prestem atenção nas pessoas que vocês amam e sigam essas dicas preciosíssimas que a gente teve aqui hoje. Beijo, Pri. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.